Olá, vamos dar início a mais Q&A aqui no nosso canal, em que as perguntas são enviadas nas quintas-feiras pelo Instagram. Então, se você quiser enviar perguntas, é só se conectar no nosso canal no Instagram, Leandro Ruschel, tudo junto, e nós respondemos ao longo do final de semana, usualmente até segunda-feira. O vídeo com as respostas está no ar no nosso canal no YouTube. Então, vamos às perguntas. Qual é o impacto que a Venezuela terá sobre a esquerda nestas eleições? Aqui é uma referência sobre a monumental fraude, escancarada fraude promovida pelo regime ditatorial de Maduro, pelo regime chavista de Maduro, com já o apoio há décadas do petismo da esquerda brasileira. Ora, essa situação expõe o quanto há de manipulação da realidade, não só por parte da esquerda, mas dos seus aparelhos, especialmente a imprensa. Venderam para o público brasileiro que Bolsonaro, que a direita representava uma ameaça à democracia, quando na verdade quem representa não só uma ameaça, mas já uma ação totalitária permanente é a própria esquerda. A gente já está vendo no Brasil perseguição à oposição, censura, prisões arbitrárias. Ainda não chegou ao nível venezuelano, obviamente, mas fica evidente que quem tem um projeto ditatorial de poder é a esquerda. E essa ditadura se consolidando na Venezuela, e expondo mais uma vez, não foi a primeira vez que eles fraudaram uma eleição, fica mais evidente isso. Porém, eu vejo que o efeito, infelizmente, é limitado, porque essa questão da democracia, via de regra, é algo que afeta mais ou que pesa mais para a elite. Para o pessoal de classes mais baixas, isso não parece fazer muita diferença. Se esse pessoal, não dá para ser injusto aqui, boa parte desse pessoal relevou tudo que aconteceu, tudo que foi exposto durante a Lava Jato para votar no descondenado, e há já um histórico de apoio a ditaduras pelo mundo, não só a venezuelana, tem a cubana, tem a ditadura nicaragüense, tem a ditadura chinesa, tem outras ditaduras pelo mundo. Não creio que isso vai mudar muito o efeito nas eleições. Claro que expõe ainda mais a hipocrisia desse pessoal, especialmente da imprensa. Não cabe uma ação coletiva do 8 de janeiro para pressionar o Supremo contra os abusos da justiça. O grande problema é o seguinte: quem vai julgar essa ação coletiva? O próprio Supremo. Então, é realmente complicado. Como já dizia, se não me engano, Rui Barbosa, a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Se Harris vencer, ainda valerá a pena trocar o Brasil pelos Estados Unidos? Claro que uma vitória da extrema esquerda, e nunca houve uma candidata tão extremista de esquerda como a Kamala Harris, essa chapa inteira é de extrema esquerda, e há uma evolução do Partido Democrata para um partido de extrema esquerda que está ancorado na pauta identitária, que é autodestrutiva da sociedade, porque coloca certos atributos como cor de pele, como raça, como inclinação sexual acima de mérito pessoal, de histórico, dos valores morais que uma pessoa defende. Claro que seria muito ruim, mas eu vejo os Estados Unidos ainda como a última fronteira da liberdade. E eu não creio que uma eventual eleição da extrema-esquerda mudaria isso da noite para o dia. Eu creio que há no mundo inteiro um processo de degradação social acelerado, mas os Estados Unidos ainda está atrasado nesse processo, de certa forma, está adiantado na questão do planejamento, mas está atrasado na implementação. E eu não vejo uma mudança radical no curto espaço de tempo. Em outras palavras, como a gente está falando de Brasil, e Brasil já é um país em que não há civilidade, não há uma civilização ali, nós temos a violência que já domina completamente o país, nós temos a corrupção completa do sistema. Eu creio que ainda vai demorar muito tempo para os Estados Unidos chegar nessa situação. Então, sim, eu creio que independente do resultado dessas eleições, até porque as eleições
produzem apenas uma parte do cenário, uma parte dos efeitos na sociedade, e eu acho que é um problema da direita se concentrar muito nas eleições e não se concentrar no resto. A esquerda fica aparelhando todas as instituições dentro e fora do Estado, e as eleições são muito mais fáceis para eles. Não creio que há possibilidade de uma comparação com o Brasil, né? Creio que sim, que vale a pena. Como de fato funciona o sistema de saúde aí nos Estados Unidos? Somente privado? Pessoas de baixa renda têm acesso? Não é somente privado. O sistema em si, ele é privado, mas muita gente utiliza programas do governo, especialmente, por exemplo, aposentados, para ter acesso à saúde. E esse sistema estatal banca a maior parte dos gastos. Existe também um sistema de plano de saúde subsidiado, que ficou conhecido como Obamacare. Então, quem tem renda mais baixa pode contrair um plano, paga alguma coisa, mas paga muito menos do que quem não está nessa condição. Além de tudo, se alguém tem uma situação de saúde grave e que exige intervenção urgente, não pode ser negado atendimento médico. Então, se você chegar no hospital americano e você não tiver recursos, o hospital fará esse atendimento, e quando o quadro for estabilizado e a pessoa não estiver mais correndo do risco de vida, ela vai precisar, de alguma forma, arcar com esses custos médicos se ela não tiver um plano. E, em última análise, o que acaba acontecendo é que o hospital ou os hospitais mandam essa conta para os governos estaduais, né? Então, aqui em Miami, por exemplo, existe um hospital, que é o maior hospital, que é o Jackson, que recebe pessoas que não tem como pagar, e usualmente o Estado acaba bancando a maior parte dos casos, né? Então não é tão simples quanto o pessoal no Brasil fala, que se alguém não tem recursos vai acabar morrendo na calçada na frente do hospital. Não é assim que funciona. Zuckerberg dando sinais positivos em relação a Trump. Acha que ele está mudando de lado? Não, nem um pouquinho. Ele deu algumas declarações positivas em relação a Trump, né? Até falando sobre o atentado, sobre como Trump demonstrou muita coragem, tough guy, né? Mas isso para mim é um hedge, ele está se protegendo contra uma eventual vitória de Trump, dizendo, não, a gente pode ser amiguinho também. Ele está completamente engajado no projeto globalista. Ele foi um dos principais financiadores do esquema de manipulação das eleições de 2020, dando mais de 500 milhões de dólares para ONGs recolherem aqueles votos que foram enviados por correio para facilitar a eleição de Biden. Ele adota toda a agenda de esquerda, né? Então, essas declarações servem mais para eles proteger a sua empresa de uma eventual vitória de Trump, do que um apoio ou uma mudança de postura. Por que tanto doente mental no poder ou querendo poder? Porque, infelizmente, a atividade política atrai um número grande, um percentual grande de pessoas que têm, né, um alto grau de psicopatia. Porque são essas pessoas sem escrúpulos que conseguem fazer aquilo que é necessário para tomar o poder pelo poder e rale-se qualquer valor moral. E numa sociedade que vai perdendo esses valores também, fica mais fácil para esse pessoal. Porque isso é considerado algo aceitável, fazer uma série de... cometer, né, uma série de crimes. Então, é um ciclo que se autoalimenta. As pessoas vão perdendo, os líderes vão deixando de lado a moral, cada vez mais coisas imorais são aceitáveis do ponto de vista do público, o público vai perdendo a sua capacidade moral e esse ciclo vai se alimentando e as coisas vão ficando cada vez piores. É isso que nós estamos vendo em escala global. Maduro cai ou não cai? É difícil cravar 100%, mas hoje eu diria que existe uma grande chance de ele permanecer no poder. Ele tem os meios de repressão, ele tem as Forças Armadas, ele tem outras instituições, o próprio Supremo, o Legislativo aparelhado. Então, ele não precisa de apoio popular, né? A única coisa que faria ele cair seria a pressão externa ou o colapso do próprio sistema, né? A elite que ele mantém ligada ao partido não estar mais bem. E isso não é o caso no momento, até porque ele tem apoio da Rússia, tem apoio da China, tem apoio de todas as ditaduras do mundo. Então é muito difícil, né? Acho muito improvável que ele caia. O mais provável é que ele siga endurecendo o regime, perseguindo, censurando, matando mais gente, como os comunistas costumam fazer nesse estágio, né, da revolução. Já está há muito tempo essa ditadura e agora vai apenas se aprofundar. Esse é o cenário base. Eu torço, né, que não seja isso que aconteça, torço estar equivocado, mas me parece ser o caso. Você tem ideia de como o Brasil estará no final desse mandato de Lula? A única certeza que a gente tem é que moralmente a gente vai estar muito pior, né, do que agora, porque cada dia que passa em que a gente tem um descondenado à frente do país, a situação fica pior, né, porque é uma situação que não é compatível com qualquer regime positivo para o país. Mas, dado que há um certo impasse,
no sentido que o PT não consegue impor a sua destruição completa da economia, que é o grande projeto para consolidar o poder político. Há, né, uma força contrária que mantém as bases mínimas de um sistema econômico. A dependência de como o Brasil vai estar, pelo menos do ponto de vista econômico, vai ser externa. Se globalmente as coisas estiverem mais favoráveis para o Brasil, pode até dar uma melhoradinha marginal. Se piorar o cenário externo, que é uma possibilidade bastante real, piora muito as coisas dentro do Brasil. Então hoje, como há esse impasse entre o projeto petista de destruição completa e o Centrão lá segurando as pontas, pelo menos do ponto de vista econômico, o que acaba acontecendo é essa dependência do cenário externo. Quem ganhará a Prefeitura de São Paulo? Sua opinião sobre o Marçal. Por que Band não convidou Marina? Eu acho que o cenário ainda está favorável para o Nunes. O Marçal vem com uma estratégia, né, de rede social, de polarização completa, mas eu creio que isso não funciona mais como funcionou no passado. Acho que isso tem um público limitado. Creio que há uma rejeição grande do Boulos. Eu vejo que nesse cenário, neste momento, está mais favorável para o Nunes levar essa eleição. Os globalistas e o bloco russo-chinês estão divergindo em relação ao apoio a Maduro? Sem dúvida, né? Porque o bloco russo-chinês, que é aquele modelo soviético mais antigo, aquele tipo de totalitarismo clássico, está em luta com os globalistas para dominar o planeta. Como Maduro é aliado do bloco russo-chinês, ele acaba sendo alvo de exposição pelos globalistas. Até a ONU está falando dos crimes contra a humanidade que o Maduro promove, que o regime promove. O Centro Carter, aqui nos Estados Unidos, expôs a fraude, né, sendo que esse Centro Carter, no passado, até tinha dito que o sistema venezuelano era inviolável e tudo mais. Então, essa briga entre globalistas e os chineses e russos, né, que são aliados hoje, está ficando mais aberta, e a gente consegue perceber isso muito bem na Venezuela. Por que a esquerda diz que a direita só pensa em si e não ajuda as pessoas no social? Isso, para variar, é uma mentira da esquerda. Não há país no mundo em que há mais solidariedade, há mais doações, há mais filantropia do que nos Estados Unidos, por exemplo, que é considerado o país mais capitalista, né? Um modelo capitalista. O que a esquerda faz é utilizar esse subterfúgio para justificar o roubo organizado do Estado em relação ao patrimônio dos cidadãos, para supostamente o Estado, né, ser aí o grande pai de todos, o ente que vai cuidar das pessoas e que vai ajudar tais pessoas. Só que na prática o que acaba acontecendo é que o Estado esmaga as pessoas, dá alguns farelos de suposta ajuda, enquanto a elite no poder, as pessoas que orbitam o Estado, orbitam os partidos que controlam o Estado, esses sim vivem bem, parasitando a sociedade. Então faz parte de um programa de enganar, né, as pessoas, justificando o aumento dos impostos e a tomada de recursos por quem efetivamente produz. E, historicamente, esses impostos pesam mais contra os mais pobres do que contra os mais ricos, né? Então, é basicamente mais uma mentira. Investimentos em trusts ou estruturas semelhantes estão a salvo da justiça brasileira? Você tem que entender que a justiça de um país consegue operar nas fronteiras desse país. Um negócio chamado jurisdição. Então, a justiça brasileira não tem jurisdição sobre, por exemplo, o território americano. Claro que há acordos entre os países em que as decisões de uma justiça podem valer para outros territórios, mas isso é muito mais complexo. Então a resposta simples é, via de regra, bens, né, patrimônio, nos Estados Unidos ou em outros países, não podem ser alvo de ações da justiça brasileira, e quando são alvo tem que passar pelo crivo dessa justiça do país em que você tem o seu patrimônio. Em outras palavras, se vem uma ordem de arresto, né, de indisponibilidade de bens da justiça brasileira em relação a uma conta ou algum outro bem que você tem nos Estados Unidos, a justiça americana precisa avaliar para ver se essa ordem cumpre os pré-requisitos legais para eventualmente executar tal ação. E na prática isso é algo bastante complicado, né? Tirando casos notórios de políticos pegos em escândalos de corrupção, de grandes criminosos, né, traficantes e afins, é muito difícil esse tipo de operação
de uma justiça de um país como o Brasil na justiça americana, especialmente se for considerado perseguição política, por exemplo. Quem está esperando o dólar baixo para enviar para os Estados Unidos deve perder a esperança? Olha, não é uma questão de esperança, e aí eu acho que tem que ter uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade em relação a essa questão. Quando você decide dolarizar ou diversificar o seu patrimônio globalmente, você não pode pensar em termos de reais e dólares a cada momento, a cada variação de curto prazo. Você está pensando isso para os próximos anos, para as próximas décadas. E nesse caso, aquele câmbio do momento não fará muita diferença, né? Então, quem pensa já diretamente no câmbio, operar o câmbio para diversificar internacionalmente, está pensando errado. Você deve pensar em ter parte do seu patrimônio em outras moedas, em outros ativos denominados em moedas fortes, né? Agora, em relação ao câmbio, com essa postura do governo brasileiro, com essas iniciativas, né, de explodir as contas públicas, de responsabilidade fiscal, fica difícil imaginar num câmbio muito mais baixo no curto prazo e fica fácil imaginar até mesmo em algum momento uma explosão desse câmbio, caso as coisas degenerem para aquilo que o PT quer, né, para aquilo que esse governo do descondenado quer. Então, é muito importante fazer esse movimento de diversificação enquanto você tem tempo, porque quando as coisas ficarem muito piores, é uma possibilidade eles fecharem a porta para investimento externo para o brasileiro tirar recursos do Brasil, como fizeram na Argentina, como fizeram em vários outros lugares, né? A esquerda costuma fazer isso. Se você quer aprender a como fazer isso, eu tenho um evento gratuito, dia 26, 27 e 28 de agosto, Clube do 100. Você pode fazer a inscrição aqui pelo canal, na descrição do vídeo, ou no perfil da rede que você estiver acompanhando esse vídeo, ok? Acredita que podem tentar impor um sistema de crédito social no Brasil, assim como na China? Sem dúvida, né? Na China já existe um sistema de crédito social em algumas províncias. Para quem não sabe o que é isso, você tem na China hoje sistemas de pagamento que são completamente digitais e que não requerem nem mesmo o uso de um celular, né? Pode pagar com reconhecimento facial. E aí você tem um sistema que pode tirar o seu acesso aos seus recursos, pode tirar acesso a viagens, pode tirar acesso a comprar certas coisas no mercado, dependendo do seu crédito social. E o seu crédito social depende de como você se comporta. Por exemplo, você fala mal do governo, você perde pontos. Você se relaciona com alguém que fala mal do governo, faz outras coisas que o governo não quer que você faça, você também perde pontos. Chegando ao momento que você consegue só comprar o básico para sobreviver, você não consegue viajar de trem, de ônibus, de avião, você não consegue colocar seu filho numa universidade, você não consegue comprar uma casa, um carro e assim por diante. Tudo isso gira em torno dessas moedas digitais emitidas pelo Banco Central, que inclusive está em implementação no Brasil. Felizmente aqui nos Estados Unidos, em vários estados, essa moeda já foi considerada ilegal e o próprio chairman do Fed, o Banco Central americano, já disse que é contra esse projeto. Então, por enquanto, aqui nos Estados Unidos ainda está um pouco mais distante, mas no Brasil eu vejo que a mentalidade não só, né, da esquerda, mas do sistema é favorável a esse tipo de controle absoluto do Estado em relação ao cidadão. É a prisão perfeita, né? Você não precisa mais colocar pessoas em campos de reeducação. Você basicamente tem todos os meios de controlá-las sem precisar nem mesmo prendê-lo. Enéas Carneiro gostava de dizer que esquerda e direita são duas faces da mesma moeda. Você concorda? De uma certa forma, sim, dependendo de como você apresenta o problema. Por exemplo, quando o PSDB, o Alckmin se apresentava como direita, na verdade, era uma mentira, né? Era só uma face da esquerda mascarada, né? Maquiada de direita. Quando aparece um candidato que efetivamente não é de esquerda, não está dentro do espectro de esquerda, como por exemplo um Jair Bolsonaro, como por exemplo um Trump, aí ele é tratado como o mal encarnado e é basicamente perseguido, censurado. Tentou até matá-lo, aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu com o Trump, porque ele representa de fato uma alternativa, né? Então, usualmente, se alguém da imprensa, esse é um bom teste, fala que um certo candidato é de direita, sem utilizar aí o termo extrema-direita, ou radical, coisa do gênero, pode ter certeza que de fato ele é um esquerdista. As casas de apostas já mostram uma virada da Dilma americana. Será que azedou para o Trump? O que acontece é o seguinte, nós tínhamos uma situação de campanha em que havia um candidato que não tinha a menor condição possível, né, de concorrer, que era o Biden. E haveria uma certa vitória do Trump automática se essa situação perdurasse, porque todo mundo percebeu, né, a condição desse candidato, que era o Joe Biden. O que acontece é que o Partido Democrata, de maneira antidemocrática, né, a Kamala Harris não recebeu um único voto
durante as primárias, trocou o candidato na reta final da campanha, e isso gerou um up. Quem não estava disposto a ir votar, né, não estava muito motivado com o Biden, acabou ficando motivado com a Kamala Harris, justamente porque a esquerda não tem mais essa percepção de que é preciso um líder para o país que tenha capacidade, que tenha força. Na época de política identitária, o que importa é ser de uma determinada cor de pele, ter uma determinada inclinação sexual, defender, né, isso como algo mais importante na sua vida, ter toda aquela lógica de vitimismo que a esquerda promove. Então, como tem uma candidata que, apesar de ser zero à esquerda, consegue pelo menos ler um teleprompter, isso já deu uma equilibrada na corrida. O país é dividido entre direita e esquerda há muito tempo, e isso deixou o cenário mais normal, digamos assim, num certo empate técnico, apesar de eu perceber que há uma vantagem significativa ainda para Trump. Só que há toda uma máquina da imprensa, mesmo os institutos de pesquisa, enfim, toda aquela máquina da esquerda, o Deep State, né, as ONGs, as universidades, os artistas, estão empenhados em levar a Kamala Harris, a Dilma americana, até uma ofensa a Dilma, porque a Dilma acho que tem mais inteligência, muito mais inteligência que a Kamala Harris, até a Casa Branca, o que seria, obviamente, um desastre para o país, né? Mas basicamente hoje está muito mais apertada a campanha. O que eu acho que pode acontecer daqui para frente, ainda falta um bom tempo até as eleições, é que conforme as pessoas forem tendo contato com o nível, né, de imbecilidade da candidata, de incapacidade até mesmo de responder algumas perguntas numa entrevista de alguém favorável a ela, como aconteceu em várias oportunidades, talvez esse up que ela teve, né, por ser uma surpresa, por muita gente da esquerda perceber que agora tem alguém que consegue pelo menos falar, pode diminuir, né? Então eu acho que ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, mas eu ainda vejo uma vantagem significativa para o Trump. A minha aposta hoje é que, se a eleição fosse hoje, ele venceria esse pleito. A gente, infelizmente, tem que também lidar com toda a sujeira, né, da esquerda em manipulações, como, por exemplo, colocar imigrantes ilegais para votar, ONGs recolhendo cédulas eleitorais que são enviadas por correio, como aconteceu em 2020. Então, isso aí também pode apresentar um peso grande nessa disputa. Mas eu vejo que está mais apertada a disputa. O que você acha sobre esse comentário do Trump, que estamos muito perto de uma terceira guerra mundial? Tenho uma visão até mais pessimista que o Trump. Eu acho que a terceira guerra mundial já começou há algum tempo. Na verdade, eu acho que a virada do milênio definiu, né, um novo arranjo de forças em que nós temos o totalitarismo, o autoritarismo mascarado de democracia tentando tomar conta do mundo, que basicamente é o projeto globalista. Mas há outros projetos alternativos, como o russo-chinês que a gente comentou há pouco. E esses projetos estão atuando de maneira agressiva e utilizando estratégias militares por outros meios, né? Através, por exemplo, da manipulação das informações, através do ataque às instituições. Tudo isso já está acontecendo. Você tenta destruir o inimigo por dentro. Isso faz anos que acontece e está acelerando. Agora, se esse conflito pode descambar em algum momento para uma guerra de fato, né? Para uma guerra por meios bélicos, por meios convencionais, sim. Mas aí a gente tem um grande problema, né? Que hoje o mundo é nuclear. Então, uma guerra nuclear agora seria talvez o fim da humanidade. O Einstein falava que não sabia como é que se daria a Terceira Guerra Mundial, mas ele saberia, né, dizer como seria a Quarta Guerra Mundial, que seria com paus e pedras. Então, esse é o grande problema.